E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália do Viver de Pousada. Esse aqui é o meu canal, onde eu divido dicas com os pousadeiros para ter uma pousada lucrativa e ao mesmo tempo terem qualidade de vida. Bom, esse formato de vídeo é um pouquinho novo aqui, eu resolvi fazer ele para o YouTube, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou bem ativa lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook principalmente. Todos os dias tem um vídeo novo lá, curtinho, né? Com menos frequência do que tem aqui no YouTube, até porque aqui os conteúdos do YouTube são mais longos, né? E o Instagram tá mais no dia a dia, né, do pousadeiro, às vezes só precisa de um toque, tá procurando alguma dica rápida. Então, bacana é me seguir por lá, que você tem os conteúdos bem divididinhos. E uma das coisas que eu peço muito por lá, e eu vou começar a pedir por aqui também, porque eu também vou usar o YouTube, né, como uma rede social aqui para entrar em contato com vocês, com relação a dúvidas, né, dúvidas que vocês tenham com relação à vida de pousadeiro, né, ou até mesmo a operação da sua pousada, a questão das finanças da sua pousada, né? A gente está falando muito, né, lá no Instagram essa semana sobre diária, né? O cálculo de diária. Eu acredito que vão surgir muitas dúvidas bem interessantes para a gente, né, discutir isso aqui, né, num próximo perguntas e respostas, que é o formato, né, desse vídeo de hoje. Então eu vou trazer algumas perguntas e respostas que eu recebi, todas elas eu recebi pelas redes sociais, e eu vou passar um pouquinho para vocês, né, tanto o que eu, né, respondi para a pessoa, e também se aconteceu de alguém colocar uma dica legal lá no Instagram e agregou bastante valor, né, a minha resposta, então eu vou começar a colocar aqui também, certo? Bom, então as últimas dúvidas que eu recebi, né, aqui no Viver de Pousada, né, uma delas foi uma dúvida clássica, né, que eu já até foi um dos meus primeiros posts, porque eu sei que é uma coisa, é um problema que o hoteleiro, né, passa né, bastantes vezes, né, durante sua vida, né, de pousadeiro, que é com relação ao questionamento das 24 horas de diária, né? Afinal, é legal ou não é a gente vender uma diária, sendo que se a pessoa fica uma diária, geralmente ela vai fazer o check-in num horário e o check-out é num horário mais cedo do que o check-in, né? E isso origina no final um desdobramento na pergunta que eu também vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas a ideia inicial, né, é falar com relação à diária de menos de 24 horas, né? Então, né, vamos começar com um pouquinho com a definição, né, do que seria uma diária, né? Então, a diária é o período, geralmente, que uma pousada ou um hotel vende, né, as suas hospedagens, e geralmente ela tem, né, uma diferença de pelo menos uma hora entre o horário do check-in e do check-out, né? Por quê? Porque você concorda comigo, né, que quando você vai entrar num quarto de hotel, se ele estava na noite anterior ocupado, teve que ter uma limpeza, troca, né, de roupa de cama, toalhas, né, toda a arrumação do quarto, a preparação para um novo hóspede. Então, concorda comigo que se ele ficasse até o horário do check-in, que seria o seu horário do check-in, você ia entrar num quarto sujo, né? Então, a grande realidade do porquê que a diária tem menos de 24 horas, né, nos hotéis, é com essa justificativa, né, que você tem que ter um tempo hábil para fazer a limpeza do quarto e a preparação dele para receber esse novo hóspede, né? E, né, isso já aconteceu até de ir parar na justiça, né? Tem, né, até se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, né, uma reportagem que saiu em diversas publicações de hotelaria, inclusive, e essa reportagem falava, né, que teve um hóspede que processou um hotel porque ele não pôde usufruir das 24 horas de uma diária, né, que para ele uma diária tem 24 horas. E a posição do juiz foi, né, favorável ao hotel, porque ele entendeu que o serviço de limpeza do quarto faz parte do serviço de entrega do quarto para uma nova pessoa. Então, sem a realização desse serviço, não teria como o hotel estar alugando o quarto para uma outra pessoa logo em seguida, né, que terminasse uma diária. Então, por isso é permitido, né? Vocês podem notar que geralmente as pessoas que têm esse problema com o horário da diária, né, com a questão do check-in e do check-out, é quem fica uma diária apenas, né? Porque se ficasse mais de uma diária, você acabaria, suas coisas estariam no quarto, você estaria usufruindo, né, do quarto por todo o tempo, né, com exceção do período de limpeza, caso você quisesse, que você sempre pode optar por não ter o serviço de limpeza no quarto.
E uma outra pergunta, né, que no final não foi uma pergunta, mas é um desdobramento, né, da pergunta anterior, que, né, não apenas quem reclama da questão das 24 horas de diária é quem vai ficar uma diária só, né? Por exemplo, comigo chegou a acontecer uma vez, o hóspede, né, comentou que só ia chegar na pousada, não acredito, não me lembro, era meia-noite, alguma coisa assim. Então, se né, o pacote dele, no dia dele ir embora, ele também poderia ir embora até a meia-noite, né? E, né, não, né, gente? Então, né, as pessoas têm que entender que o período, né, o horário da diária é aquele horário que vale a diária. Independentemente do horário que ela for chegar na pousada, né, o valor da diária, né, vale para aquele período que o hotel define. Então, no meu caso, era do check-in às 14 e o check-out ao meio-dia. Então, né? Então a pessoa já sabia que, né, ela estava comprando as diárias nesse período, independente se ela ia chegar mais tarde ou mais cedo, tanto que às vezes, muitas vezes mais cedo a gente até liberava o quarto sem nenhuma cobrança, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes, né, essa briga com relação à diária, ela perde bastante a força se você consegue realmente comunicar para o seu hóspede como funcionam as regras. Com calma, pausadamente, sendo bem clara, né, explicando bem, né, quais são as regras, por que funciona desse jeito. Quando você explica né, com propriedade, não tem como a pessoa, né, te negar ou né, fingir que não entendeu. Então, sempre tente comunicar ao hóspede com a maior tranquilidade possível, né? Agora você tem, né, mais conhecimento sobre o assunto e, ok, saiba que você está certo de operar dessa maneira, tá certo? Bom, então, resolvi dar a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu recebi seria... Já é um outro, né, já tem algumas pessoas aqui que me seguem, né, que entraram em contato, me contaram um pouco da sua história. Então tem vários pousadeiros aqui que arrendaram, né, uma pousada ou compraram uma pousada já pronta, né, em operação. E essas pessoas, né, assim, o que eu tenho visto no mercado, né, apesar do meu arrendamento ter sido, né, uma coisa muito boa, num momento muito bom da pousada, né, e eu vejo que na maioria dos casos, né, chega num ponto que o pousadeiro não consegue, né, levar a pousada adiante, aí começa a cair tudo, o serviço, a qualidade de tudo, e ele resolve arrendar ou vender, né? Então quem arrenda ou compra numa situação como essa tem que estar ciente que vai ter muito mais trabalho, né? Porque você construir uma coisa do zero dá trabalho, dá, mas você arrumar uma coisa já existente às vezes dá mais trabalho, né? Não sei se vocês já fizeram reforma na casa de vocês, mas a reforma sempre demora muito mais do que você construir uma casa nova praticamente. Então, e a mesma coisa acontece quando você arrenda uma pousada. Então a pergunta que eu recebi, né, dessa seguidora foi com relação a como saber qual é o momento certo de trocar os equipamentos, né? E essa pergunta também vale para você, pousadeiro, né, de longa data, né, que já tem os seus equipamentos com uma certa idade e está pensando em trocar e quer saber se troca, como faz para trocar, né, certo? E bom, né, o que eu sugeri, né, para essa seguidora que me perguntou, né, com relação à troca dos equipamentos, foi para ser observado, né, se os equipamentos estavam, né, tipo, se eles ainda funcionavam, né, se eles ainda eram funcionais, se eles, também é importante olhar muito bem o estado, né, o estado que eu digo, como ele aparenta estar, porque você, né, o hóspede chegar num quarto e ter uma geladeira todinha enferrujada, preta, dá uma impressão ruim de sujeira, né? Uma coisa que o hotel, a pousada nunca quer ser, um local sujo, né? Então, toma bastante cuidado com relação, né, a ferrugem, né? A coisas que remetam à sujeira, né? O que pode ser feito, né, que até foi o que ela fez, né, que eu achei muito bacana, é uma reforma, né? Você pinta, compra as tintas especiais para metal, né, faz uma pintura corretiva e fica muito legal, fica bem mais bonito, né? Ou então você pode fazer, né, um envelopamento, né, com adesivo. Tem diversas maneiras, né? Mas o equipamento tem que estar funcional. Você não pode alugar um quarto com um equipamento que está funcionando mais ou menos, né? Sempre tem que estar tudo funcionando na mais perfeita ordem para você ter menos dor de cabeça. Essa que é a realidade, né? Se você tem os seus equipamentos, né, sendo verificados mensalmente, se você está sempre checando se precisa de alguma manutenção, limpeza, né?
eles tendem a durar mais tempo, né? E também, como eles estão durando, eles tendem a dar menos problema para você, então menos urgências para você responder. Então, lembre-se que o foco do pousadeiro é eliminar as urgências, né? Eliminar o aparecimento de urgências no seu dia a dia para ele ter qualidade de vida. Certo, né? Então, com relação ainda ao momento da troca dos equipamentos, né? Se você percebeu que ele já não está ou não está funcionando bem, e você pode, né, levar para o conserto, se for possível, né? Ou então, né, providenciar a troca, né? Que seria, eu entendo que a última opção, né? A gente sempre tenta as opções de menor custo antes, mas às vezes a gente acaba ficando sem opção e tem que acabar investindo, né, em algum equipamento que a gente não estava prevendo, né? Por isso que é legal você também ter um controle da idade dos seus equipamentos para saber mais ou menos qual que é o tempo de vida deles e quanto tempo você tem que se preparar para ter um novo, né, disponível. E, né, uma última dica com relação, né, se você for realmente comprar equipamentos, né, se a sua pousada tem CNPJ, né, uma coisa que é bem legal, que funciona, é você fazer o cadastro, né, ou procurar o representante comercial da marca que você preferir para comprar, né, o eletrodoméstico que você está procurando, fazer um cadastro com eles e geralmente você consegue comprar direto da fábrica com o CNPJ, bem mais barato do que você compra em qualquer Casas Bahia da vida aí, tá bom? Aqui, né, em Barra Grande, na época eu encontrei um representante da Consul e da Brastemp de Fortaleza. A gente se falou pelo WhatsApp, fizemos o cadastro e, nossa, fiz várias compras com ele por lá e sempre chegou tudo perfeito, o equipamento excelente e o preço de até 30% mais barato do que nos sites, né? Então, bem barato mesmo e entregue na pousada. Então, né, fica aí uma dica para você procurar sua marca preferida, todas elas têm representantes em praticamente todos os estados. Então, né, eu recomendo que vocês, né, antes de fazerem uma troca, analisem qual que é a opção mais economicamente viável. Às vezes, né, por você ser uma empresa, você tem vantagens que você não sabe. E se você não é empresa ainda, né, fica aquela minha dica, torne-se empresa antes que seja tarde. Custa baratinho e vale a pena, vai por mim. Agora eu vou falar da terceira e última dúvida, aqui do perguntas e respostas para a pousadeira de hoje, né? Aí foi uma pergunta com relação a quando definir diferentes valores de diária, né? O que essa seguidora quis dizer, né? Como é que ela sabe, que dia que inicia o meu pacote, por exemplo, um feriado. Tem um feriado na sexta, que dia que eu começo a cobrar uma diária diferenciada? É na quinta? Ou é só na sexta? De sexta até sábado? No domingo também? Tem que entrar isso na conta? Ou então, né, no Réveillon, quando começa o pacote, quando termina o pacote, quando que é alta, quando que é baixa, como é que faz, né? E a resposta que eu dei para ela foi, né, foi bem sincera, olha, varia muito de como é o comportamento do hóspede aí na sua região, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, aqui de Barra Grande de novo. Aqui, apesar da gente estar relativamente próximo a Teresina, né, são 400 e poucos quilômetros de viagem, é uma viagem relativamente longa e não é muito recomendável fazer a viagem à noite, né? Então, por exemplo, se um feriado cai na sexta-feira, é bem difícil o pessoal chegar na quinta, né? Por mais que a gente fale, não, o pessoal vai sair do trabalho e vai viajar, pelo perfil de hóspede que tem aqui, né, de público que tem aqui, é bem difícil eles saírem na quinta. Acontece, mas é difícil. Então, o que eu fazia? Eu não, na quinta-feira, eu deixava meio... o preço para quem entrasse na quinta seria o mesmo que entrasse na sexta, mas aí, né, fica a opção sua. E no domingo, geralmente é um dia que quase todo mundo ia embora, então geralmente no domingo voltava o valor da diária para o valor da diária comum. Já não contava o valor, né, que era cobrado num feriado e também nos feriados eu trabalhava com restrição de número de diárias, tal como eu já falei em outros posts mais para trás aí nas minhas redes sociais, né? Então, o que você tem que entender é que você tem que, né, definir os valores de acordo com o que você entende que é confortável, né? Eu entendo que você aumenta o valor na época de um feriado porque é um aumento de demanda, então aumenta a demanda, você aumenta o valor, né? Lei do mercado, isso está tudo certo. Agora, se você olha o dia e fala, não, esse dia a demanda realmente tende a cair, então eu vou voltar para o valor normal da diária, porque daí eu tenho mais chances de alugar o quarto. É essa lógica que eu tento usar, tá? Com o Réveillon, né, que é uma época um pouco mais difícil de trabalhar, porque
Isso depende muito mesmo da localidade, né? E como que você vai acertar o pacote, né, da pessoa, né? O pacote de estadias dela, né? Que dia começa, que dia termina. Aí de novo, né, vai a mesma dica, entenda o seu público, entenda como que ele, né, costuma viajar para sua região e como que funciona geralmente isso para ele, né, que dia que você acredita que ele tende a ter mais o comecinho de janeiro ou tende a mais a ter a semana entre o Natal e o Ano Novo, né, aí você consegue entender onde você encaixa melhor esse pacote. Um jeito que eu trabalhava na pousada que eu acho bem legal é eu definir o período do Réveillon. Então, durante esse período, que geralmente ia do dia 25, né, do dia do Natal, até uns 2 ou 3 dias depois do dia 1º, né, dependendo do dia da semana que caía. Nesse período eu trabalhava com valor de diária X, valor mínimo de pacote de tantos dias. Então aí a gente conseguia trabalhar um pouco melhor e dar um pouco mais de liberdade para o hóspede também, né? Porque, poxa, é muito chato. Às vezes a pessoa quer viajar num período, né? Quer sair dia 28 e voltar dia 1º, mas aí seu pacote é só do dia 29 ao dia 2. Então, sabe, você pede a hospedagem por uma besteira. E às vezes você pode estar alugando esse quarto depois, isoladamente, acontece muito, e você está perdendo, né, bastante lucro só com essa falta, né, de maleabilidade. Então, que eu acho que todo pousadeiro, dono de uma pequena pousada, tem que ter muita flexibilidade, né? Você é pequeno, você atende um público seleto e, então, se você não tiver um pouco de flexibilidade com esse público, você acaba perdendo muito, né, para os grandes hotéis e pousadas. Gente, então é isso aí, né? Eu quis fazer um primeiro perguntas e respostas, trouxe 3 perguntas aleatórias aqui, né? Que chegaram lá pelo nosso Instagram. Se você quiser me mandar outras perguntas, né? Fique à vontade, pode mandar aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail, pelo contato do site, por onde vocês quiserem. Estou fazendo de tudo para responder a vocês o mais rápido possível, colocar cada vez mais vídeos aqui no canal e tornar essa experiência também bem bacana para você, pousadeiro, porque eu quero fazer você viver bem de pousada, tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou, obrigada!